E vamos falar do Santos, que não teve vergonha nesta quinta-feira e abriu os portões do CT Rei Pelé e deixou a garotada brincar dentro do CT Rei Pelé. Quem sabe podem brincar também dentro da Vila Belmiro, nas noites de quarta-feira, nos domingos à tarde. É o que o torcedor do Santos espera quando fala de meninos da Vila, ali pro lado da Baixada Santista. Olha, mas antes aqui, eu quero, como se diz, o canal Peixinautas gosta de falar de futebol e quando a notícia ela vem dentro do futebol, seja ela qual for, algumas você se alegra e outras você fica triste. Foi o caso que aconteceu com os dois portugueses lá no acidente na Espanha, o Diogo Jota e o seu irmão, o André Silva. O Diogo Jota, que jogava no Liverpool, que é jogador da seleção portuguesa, e o André Silva, que é jogador do Penafiel. Os dois jogadores, num acidente lá na Espanha, acabaram perdendo a vida. É um sentimento total para o futebol no mundo inteiro. Claro que todo mundo fica sentido, embora que não faz diferença se é jogador ou se não é, ou se é uma outra pessoa, quem for ela, é tudo sempre num momento difícil. Mas é claro que chama atenção porque está dentro do meio do futebol e aí todos comentam, todos falam e, portanto, aí o canal Peixinautas, como se diz, está longe, mas deixa o abraço para todos os familiares, amigos, admiradores do futebol, num modo geral, e principalmente lá para os portugueses lá, que infelizmente teve essa tragédia. Coisas da vida. E vamos falar do nosso Santos, porque, olha, parece que as coisas têm hora que querem mudar, mas parece que tem hora que as pessoas teimam em continuar do mesmo jeito. Por exemplo, eu já vinha falando aí, faz tempo que eu venho falando aqui no canal, que o Santos tinha que fazer pelo menos uns 2 jogos amistosos nessa janela. Jogos pesados, jogos interessantes, porque não adianta só você fazer um jogo treino. Não adianta, é o que eu digo. Eu vejo muitos aí falando que estão torcendo até para o Palmeiras perder logo no jogo de sexta-feira para poder vir quebrado, para vir chateado, para vir desmoralizado para enfrentar o Santos. Mas é duro, é uma realidade. O Palmeiras ele vai chegar para jogar contra o Santos, se for o caso dele ser eliminado amanhã, mas ele vai chegar com ritmo de jogo. E o Santos está com ritmo de jogo? Ou está com ritmo de treino? Eu agora há pouco eu liguei a televisão, estava no YouTube, eu tirei, e a hora que eu tirei ali, eu pus no Sport TV, infelizmente. E o Cruzeiro, não tem nada de infelizmente, o Cruzeiro ia entrar em campo, parece, para jogar contra o Defensor Justiça da Argentina. Parece que é um torneio que fizeram. E os caras estão lá. Estava o Gabigol, o Caio Jorge, estava todo mundo lá no banco de reserva, o Cruzeiro entrando em campo lá para poder fazer o jogo. E o Santos tem essa dificuldade de arrumar um amistoso, um jogo amistoso, ou talvez, olha, tão pertinho, Santos, São Paulo, Corinthians, o próprio Vasco lá no Rio de Janeiro. Vem aqui, vamos fazer um joguinho aqui, um campeonatinho aqui, nós não vamos cansar, mas a gente vai jogar aí respeitando um e outro, porque vão estar todos se preparando, mas vamos fazer um rachinho aí para nós ver como é que fica aí o nosso preparo para nós iniciar a volta da temporada. E os caras parece que não criam um negócio desse. Cria um negócio desse. Faz aí, ó. Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo estão tudo aí parado também treinando. Talvez está o Vasco lá no Rio de Janeiro também, que é aí perto também, perto, né? Perto dá para a gente até de bicicleta, mas como se diz, é perto. Mas poderia fazer alguma coisa assim, mas não. Parece que tem essa dificuldade. Estava para jogar contra o Remo lá no Belém do Pará, não deu certo. Eu também acho que é uma viagem muito desgastante também para um período curto, mas aqui não, aqui ficava aqui na porta do quintal de cada agremiação. Então não dá muitas vezes para você entender certas coisas.
mas como se diz? Dizem que estão sabendo o que faz. E outra coisa, o jogo Santos e Flamengo. Eu estava vendo agora no GE uma matéria da Ana Canhedo e parece que o jogo Santos e Flamengo está confirmado mesmo para o dia 16/7 na Vila Belmiro. O jogo que é da 14ª rodada, que pode ser até o jogo da volta do campeonato para o Santos. Eu, como se diz, eu não tenho tanta certeza como muitos estão tendo que o Palmeiras amanhã será eliminado. Eu estou achando que é um jogo até para ser disputado ali nos pênaltis, porque acho que se não tiver vencedor ali nos 90 e depois na prorrogação, acredito que é nos pênaltis. E eu vejo assim Palmeiras com possibilidade, sim, de passar esse jogo contra o Chelsea. Agora, vamos aguardar aí para a gente ver. E aí, será, se caso o Palmeiras passar, será o Flamengo o próximo jogo do Santos. E estavam até falando de levar para Brasília. Aí eu não concordo. Aí eu não concordo. Porque atrás do dinheiro o torcedor quer ver a vitória. Uma vitória em cima do Flamengo, ela é espetacular. Ela é espetacular. Agora, como que você vai levar um jogo lá para Brasília para poder atrás de dinheiro e praticamente levar na casa do Flamengo? Então faz o jogo no Maracanã. Então combina com o Flamengo, não, nós vamos levar o jogo lá na sua casa. Nós vamos levar o jogo lá na sua casa. Quanto está cabendo lá no Maracanã? 70 mil pessoas? O ingresso vai ser tanto. Quem quer assistir vai ser tanto. Já que quer dinheiro, o ingresso vai ser tanto. O mais barato vai ser quentinho. Acabou. E lota o Maracanã. Lota o Maracanã, já que é dinheiro. Que diferença vai fazer para o Santos jogar lá em Brasília ou jogar no Maracanã com o Flamengo? Vai ser a mesma coisa, porque lá em Brasília, eu que ando muito ali para aqueles lados ali, você vê camisa preta e vermelha ali para todo lado. Todo lado. Tem uns caras que tem camisa lá até do tempo que o Flamengo foi campeão do mundo. Mas os caras andam com a camisa do Flamengo. Com a camisa 10 do Zico, aquela camisa branca com vermelha, aquelas coisas lá. E os caras ainda usam. Então, já que é dinheiro, se for para trás de dinheiro, leva para o Maracanã. Nós vamos jogar na sua casa. Só que nós vamos cobrar o ingresso tanto. Quantos mil cabe no Maracanã? Eu nem sei quantos mil cabe hoje no Maracanã. 70 mil pessoas? Nós vamos cobrar tanto, porque nós quer dinheiro. O Santos quer dinheiro. O Santos não está se importando pelos 3 pontos. Porque se nós fôssemos jogar lá em Brasília, vamos viajar mais longe, vamos ter mais gasto. Pelo menos lá no Maracanã vai ser mais perto. Mas aí nós vamos caprichar no ingresso. Acabou. Se o negócio é dinheiro, joga na casa dos caras. Se ganhar, aí ganha dinheiro e ganha os 3 pontos. Agora, se não ganhar os 3 pontos, parece que não está se importando pelos 3 pontos contra o Flamengo. Parece que já estão dando como perdido. Eu nunca vi um negócio desse. Então, mas estamos aí precisando de 3 pontos a cada jogo. E você pega um jogo como o Flamengo e querer jogar praticamente nos domínios dos caras, aí é complicado, aí é difícil. Aí eu não concordo, não. Aí eu não concordo. Então tem que ser na Vila Belmiro. Já que não conseguiu o Morumbi, vai na Vila Belmiro, como se diz. Põe uns 14 mil lá, cobra. Vamos ver se vence. O importante é vencer. Porque no momento o dinheiro é importante, mas que os 3 pontos, e principalmente 3 pontos em cima do Flamengo e em cima do Palmeiras. Meu Deus do céu, hein? Quem quer segurar esse Santos depois, hein? Já imaginou? 3 pontos em cima do Palmeiras, 3 pontos em cima do Flamengo, 3 pontos em cima do Mirassol. Quem quer segurar esse Santos até o final do ano, hein? E vamos ver. Futebol você tem que acreditar para poder, né? Como se diz ali, você fazer os 3 pontos, porque só assim que você vai ganhando moral dentro do campeonato. Como se diz, eu só fico sentindo assim que o Santos tinha que ter aproveitado melhor esses 15 dias aí que o Santos vai ter, e de repente pode ser até mais, porque se o jogo for contra o Flamengo, seria até mais. Eu acredito aí que o Santos, esses outros times aí que estão aí só treinando, porque eu também não ouvi falar se São Paulo vai fazer algum amistoso, se o Corinthians vai fazer algum amistoso,
Não sei como é que está a situação. Eu falei o Vasco, porque o Vasco é o único lá do Rio de Janeiro dos grandes que não foi para o tal do Mundial. Então, juntasse aí, fazia um quadrangular aí, ó. Fazia um quadrangular no papelzinho, Santos e Corinthians, São Paulo e Vasco. Os dois vencedores vai disputar lá um garrafão de vinho. E o perdedor lá, o terceiro colocado lá, vai, sei lá o que ganha lá, põe alguma coisa lá para os caras lá brincar também e pronto. Seria legal, seria interessante, mas parece que os caras nem pensam num negócio desse. Parece que nem imaginam um negócio desse. E olha, o Santos encheu o Santos grandão agora de molecadinha. O Santos que escreveu 10 garotos, acho que foi 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Exatamente. 10 garotos inscritos no Campeonato Brasileiro. O Nadson, o João Pedro, o goleiro, o Nadson que é sub-16, o João Pedro que é sub-17, o João Alencar, o Padula, o Vinícius Vira, o João Ananias, o Pepe Firmino e o Robinho Júnior, que é sub-18, depois o sub-19, depois o sub-20, o Profeta e o Rodrigo César. Olha, eu acho muito interessante, sim. Eu sempre digo aqui, o Santos era um time que não precisava fazer contratações, jamais. E principalmente certas contratações. O Santos era para ser aquele time para buscar jogador aí pontual. Eu estou precisando de um quarto zagueiro e vai lá e traz. Mas o Santos não tem necessidade de sair contratando uns tals de, como se diz, Patricks da vida, Kleber Reis da vida, Brian Ruiz, quem mais? Quem mais? Morelos, o Mentirinha. Tem mais, tem muito mais jogador. O Santos não precisa disso. Mas o Santos tinha que ter uma base muito bem cuidada, uma base muito bem olhada, muito bem caprichada. Bagunçaram muito com esse Santos. Bagunçaram muito com esse Santos, com as categorias de base do Santos. Não deram atenções para esses garotos que estão aparecendo no Santos. E sempre apareceu, sempre apareceu. Então, eu acho de uma importância muito, mas muito interessante jogar todos esses garotos no meio dos grandão para eles ir ganhando experiência. Mas não pode jogar de qualquer jeito. Não pode jogar de qualquer jeito. O time está perdendo lá de 2-0 e você fazer como os nossos treinadores atrás faziam com o Ivonei. Jogavam o Ivonei para ser o salvador da pátria. Não pode. Você tem que saber aproveitar o talento, mas saber aproveitar com jeito, porque o Santos sapecou muitos garotos aí para trás, hein? Teve muitos meninos aí para trás. O próprio Ângelo foi um jogador injustiçado no Santos, não pelaquilo que ele fez, mas pelaquilo que jogaram ele fazer. Que jogaram ele no Santos grandão ali, quando ele ainda era apenas um menino e todos queriam que ele resolvia para o Santos. E aí chegou no final, ele acabou sendo até, como se diz, sapecado na língua de muitos, que ele era fraquinho. Mas eu vou entender, às vezes, que talvez se ele tivesse ficado ali mais uns 2 anos na base, para depois ele chegar no Santos grandão, eu acredito que ele poderia ter sido um grande jogador para o Santos. Não só ele, como outros garotos, como outros jogadores que foram colocando assim, e treinadores que vinham, que não tinha nada a ver com o esquema do Santos, e aí jogava esses meninos, às vezes, de qualquer jeito, dentro do Santos ali, e ali não rendia nada. Então, para mim, é muito interessante esse trabalho aqui, mas você tem que saber administrar isso. Você tem que saber colocar esses meninos. Eu vejo muitos falando, por que o Santos não sobe o Robinho Júnior? Por que o Santos não sobe o Robinho Júnior? Olha, tá aí, o Robinho Júnior está inscrito no campeonato, mas eu sou um defensor dos meninos no Santos grandão. Mas vou dizer aqui, o Robinho Júnior é mais agora, no momento, assim, aquele marketing ali no Santos, ao lado do Neymar. Para jogar? Não. Ele ainda não é jogador para o Santos grandão falar assim, você vai ser o dono da posição. Não.
Ali é como se diz, o Santos está ganhando ali de 2-0, finalzinho do jogo, vamos pôr o menino lá dentro da Vila Belmiro, porque é claro que às vezes, se ele dá uma pipocadinha, aqueles lá vaza Neymar, aí já vai começar a carimbar ele, procurar os defeitos dele. Então tem que ir com muita calma, porque ele ainda não é um jogador pronto para enfrentar ali os grandão, mas que é um jogador interessante e vai dar muito caldo grosso para o Santos, eu não tenho dúvida. Mas tem, como se diz, o Kleber Gauchinho tem que saber usar, não só ele, como o Pepe Firmino, que é um baita de um jogador. Eu estou sempre aí de olho nas categorias de base, a gente vai vendo como o Nadson, que é um menino que promete muito e vai ser muito bom jogador, como o João Pedro, goleiro, como o João Alencar e o João Ananias, que é dois bons zagueiros. Então, tem que ser muito bem, como se diz, muito bem estrategista ali para ir pondo os garotos no Santos Grandão. Não pode chegar e querer jogar de qualquer jeito, porque aí aqueles vaza Neymar vai começar a cutucar, e começa a cutucar, e aí começa já, como se diz, marcar ali, como já marcaram o nosso JP Sherman, que provavelmente deve deixar o Santos, e eu acredito que vai ser mais interessante para ele deixar o Santos do que ficar ali no Santos, porque é assim, quando é marcado pelos torcedores, meu amigo, dificilmente você volta a ter aquela oportunidade que você poderia ter. Portanto, aí está aí os meninos inscritos no Campeonato Brasileiro. Acho que uma tacada muito interessante do Santos, deve ser também do Gustavo, deve ser do Alexandre Matos, até mesmo da diretoria do Santos. Agora, tem que saber usar. Não pode querer ir jogando de qualquer jeito e achando que eles vão resolver, que não é assim. Não é assim. Temos que aproveitar o momento onde temos o Zé Rafael, onde temos o Neymar, o próprio Tiquinho, o próprio Guilherme, jogadores já experientes que pode segurar a barra e talvez o menino entre um pouquinho ali, vai ganhando confiança, e quando eu falo isso aí, é principalmente o Robinho Júnior, porque tem muito talento, eu acredito que quando ele entrar em campo, todos nós vamos fazer aquela comparação ou aquela confusão. Será que é o Robinho Júnior? Ou será que é o Robinho? Será que é? Porque lá no Sub-20, lá na Copa São Paulo, que ele fez aquele golzinho, deu aquela sambadinha lá, meu Deus do céu, parece que eu vi o Robinho sambando, fazendo o gol com a camisa do Santos e sambando. Então, vamos aguardar. É o trabalho do Santos, além desses meninos aí, o Santos já tem outros meninos, tudo ali, como está o JP Sherman, o Souza, o Gabriel Bom Tempo, que está meio esquecidinho ali, e o Pedro e o Kleber Gauchinho tem que começar a dar uma olhadinha ali. Eu sou mais. Eu queria ver o meio-campo do Santos ali, quadradinho ali naquele meio-campo ali agora, com o Arão, o Zé Rafael, o Roleiser, o Gabriel Bom Tempo, o Neymar e o Guilherme. Talvez seria interessante para o Santos essa escalação. Eu tenho uma vontade de ver o Gabriel Bom Tempo fazendo aquele lado direito ali. Eu acredito que ele ia crescer muito de produção jogando no meio desses caboclos aí. Hein? Eu acredito que seria muito interessante para o Gabriel Bom Tempo. Por mais que eu venha admirando o futebol do Barreal. Mas eu queria, sim, ter a expectativa de ver esse Santos. Arão, Zé Rafael, Roleiser e Gabriel Bom Tempo e Guilherme. E o Neymar, como ele fez aquela função lá contra o Botafogo. Eu fiquei meio querendo ver de novo. Mas vamos ver. Eu queria ver com o Gabriel Bom Tempo ali pelaquele lado direito. Vamos aguardar para ver se vai ter a oportunidade do Campeonato Brasileiro da gente ver alguma coisa assim. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.